Mas esse assunto é um pouquinho preocupante. Eu não sei se vocês viram essa semana que aconteceu na casa da atriz Paola Oliveira um incêndio. É sério, gente. Uma pane elétrica causou um incêndio com esses resultados que você está vendo aí. Destruiu muita coisa na casa, muita coisa na casa. Felizmente, a Paola e os cachorrinhos dela não estavam em casa. Todos estão bem. A Paola compartilhou essas fotos nas redes sociais e foi assustador, né, gente? Porque conforme a gente vai vendo as fotos, a gente vai vendo que isso é um perigo. Aí a gente começou a dar uma pesquisada durante a semana aqui na De Casa, e aí algumas coisas nos chamaram a atenção. A Paola, gente, que nós vimos aí, ela faz parte de uma estatística. De cada 10 incêndios que acontecem hoje, aliás, mais de 5, quase 6, acontecem dentro de casa. Nós estamos falando, gente, que 54% desses incêndios acontecem dentro de residências como as suas. E com a intenção de abrir os nossos olhos sobre as possíveis armadilhas que podem provocar essa tragédia e também tentando mostrar como é que você pode agir se você estiver num local em que o fogo tomou conta, a gente agora vai conversar com 2 amigos que nós chamamos aqui para de casa, o engenheiro eletricista Hilton Moreno e o capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Maicon Cristo. Bom dia, amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, Manuel. Tudo bem? Coisa boa estarem aqui. Vocês viram essas imagens, gente? São fortes, né? Impressionam, né? É verdade, é verdade. Capitão Maicon, eu queria logo começar conversando com você, porque quem vive uma situação como essa em casa, vendo o fogo tomar conta, com certeza vive um momento de medo, de desespero, porque nem todo mundo tem, por exemplo, o treinamento que o senhor tem. Tem que manter a calma e tem que tomar alguns cuidados, né, para que o desespero não tome conta nessa hora. Porque a primeira coisa, quando você vê fogo, é você ficar apavorado, né? Exatamente, Manuel. A gente vai falar um pouquinho de prevenção, né, o que a gente pode fazer para prevenir que um incêndio aconteça, um sinistro aconteça. E em acontecendo, né, começou o incêndio, o princípio de incêndio, a gente orienta que seja mantido a calma, que seja mantido a tranquilidade o máximo possível. A gente, numa situação de estresse, não costuma tomar boas decisões, né? Então, cada um aí na sua medida de como eu controlo as minhas emoções, lembrar que no momento de incêndio, no momento de pânico, é interessante que a gente mantenha assim a calma para a gente tomar atitudes acertadas, para a gente conseguir se salvar daquele incêndio e, se possível, ajudar outras pessoas também, animais ou qualquer coisa que esteja ao nosso alcance ali. Com certeza. Às vezes vocês podem ver que, conforme ele vai falando, pode dar uma travadinha, mas é porque a gente está conversando pela internet, mas em momento nenhum isso compromete a mensagem dele. E eles estão sem máscara, gente, porque eles estão numa região isolada. No caso do capitão, por exemplo, ele está na região isolada do batalhão. Então é por isso que ele está sem máscara, não é nenhum descuido, não. Hilton, queria saber o seguinte: existe algum treinamento, existe alguma dica, alguma orientação para que a pessoa ela tenha um pouquinho mais de sangue frio nesse momento de perigo? Porque, óbvio, na hora que você está nervoso, na hora do incêndio, você não toma boas decisões. Mas se você viveu ou você conhece algumas orientações, naquela hora, naturalmente, o seu cérebro vai recorrer a esse cuidado. Tem alguma orientação específica, meu irmão? Pois é, Manuel. É o seguinte, na verdade, assim, o capitão colocou muito bem. Acho que o fundamental é manter a calma. Agora, manter a calma, eu entendo isso, e o capitão falava sobre isso também, seria muito importante a gente ter sido treinado para manter a calma numa situação como essa. E, por exemplo, as escolas poderiam incluir, né, no seu currículo, incluir ali alguma das suas atividades, já desde pequenas, as crianças, como é feito em outros países, né, para que elas mantenham a calma em situações como essa, por exemplo, de incêndio. Então, mas o fundamental é manter a calma, sangue frio e tomar a melhor decisão naquela hora. Com certeza. É legal também os pais que estão nos assistindo, né, darem uma conversada com os filhos. Olha, filho, se acontecer... Nós vamos ter muitas dicas que a gente vai dar aqui no É de Casa agora. Tenta memorizar essas dicas e conversa com as crianças, que numa situação como essa, as crianças precisam de orientação. Hilton, o que aconteceu na casa da Paola, da nossa colega aqui, Paola,
foi por conta de uma pane elétrica. Inclusive, você que está acompanhando a gente em casa aí, está vendo essas imagens, daqui a pouco a gente vai ver até um depoimento que ela mandou para a gente, falando um pouquinho do que aconteceu e algo muito importante que garantiu que a tragédia não fosse maior. Então, fica ligado com a gente aí. E avisa o grupo da família que a gente está falando sobre assunto sério, não é de casa, tá? Como é que a gente pode, meu amigo, identificar situações de possíveis riscos dentro de casa? Porque às vezes você está na correria, está limpando a casa, está ali limpando o chão e tal, e você passa pelo risco, mas não identifica. Como é que a gente faz para fazer essa identificação? Muito legal isso, Manel. São sinais que a gente fala, né? A instalação elétrica dá um sinal para a gente de que ali pode vir até a evoluir para uma situação de incêndio. Como você disse na introdução da matéria, problemas, panes elétricas são a principal causa de incêndio nas casas, então a gente precisa estar muito ligado nesse assunto. E que sinal é esse? Assim como a gente tem uma nuvem escura no céu, né? E aquilo para a gente é um sinal que pode chover, a gente tem um sinal na instalação elétrica muito fácil de identificar, e é disso que eu vou falar agora, e você pode fazer isso agora na sua casa, que é olhar para as tomadas que estão aí nas paredes, né? E você deu um exemplo legal, quando eu estiver passando aí perto de uma limpeza, eventualmente, se a tomada tiver partes escurecidas, como a gente está vendo aí nas imagens, perdeu a cor original, isso é um sinal de que ela está trabalhando no que a gente chama de sobrecarga. Ela está trabalhando numa temperatura maior do que o permitido de trabalho para ela. Se não for feito nada em relação a isso, com o tempo, pode evoluir para um incêndio. Então, o que a gente tem que fazer? Viu um sinal desse tipo, chama um profissional, pede para ele dar uma olhada e resolver esse problema antes que aconteça um incêndio. Entendi, é muito importante. Então, isso é uma boa dica, tá? Você que acompanha em casa, se você viu a sua tomada um pouquinho mais escurecida, já dá uma atenção especial. E às vezes, gente, não é só ir lá trocar a tomada. Troquei a tomada porque essa estava escura, vou trocar por uma mais clarinha. Isso não resolve nada, tá, gente? Tem que chamar um profissional, porque aí tem questão de amperagem, tem questão de voltagem que você precisa ver. Agora, Capitão Maicon, eu queria entender uma coisa. O que a gente viu lá na casa da Paola foi a pane elétrica, a gente está falando também com o Hilton sobre pane elétrica. Deu um incêndio elétrico. Na cabeça de qualquer pessoa, entende, eu combato fogo com água. É o primeiro pensamento que vem, pega água que vai apagar. No caso de incêndio elétrico e muitos outros incêndios, mas falando especificamente do incêndio elétrico, isso não é o ideal, né? Você viu fogo, não é você pegar e jogar água, né? Não é o ideal. Se a gente está falando de um curto-circuito, de uma pane elétrica, onde tem o chama ali no equipamento energizado, o ideal é que a gente procure a chave geral da residência e desligue o fornecimento de energia. Se a gente jogar água nesse equipamento energizado ou até mesmo numa tomada, a gente pode sofrer um choque elétrico. Lembrando que a água é um condutor de energia, então tendo pane elétrica, tendo um princípio de incêndio num objeto que esteja recebendo energia, um micro-ondas, um liquidificador, qualquer objeto que esteja na tomada, não é o ideal que se jogue água nisso, o ideal é que se desligue a chave geral da residência para que corte, para que cesse o fornecimento de energia, e aí sim, depois de ter interrompido a energia, se ainda tiver alguma chama, alguma labareda, a gente pode usar água para finalizar. Lembrando, Manuel, que essas dicas que a gente vai conversar hoje é sobre princípio de incêndio. Se esse incêndio evoluir, sempre acionar o corpo de bombeiros através do telefone 193. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Retomando para você que está em casa, porque essa dica pode salvar vidas, tá? Deu um princípio de incêndio por conta de uma pane elétrica. Não jogue água, não faça isso porque a água conduz energia. Tem que correr lá no disjuntor, na chave de energia, como a gente fala, né, das comunidades, das periferias e favelas, desliga a chave de energia. E a partir daí, você sim pode jogar água, fazer o que for necessário. Hilton, a gente estava falando aqui sobre o disjuntor, sobre essa chave. Às vezes, em casa, dá aquela raiva que você está lá bem tranquilo assistindo o de casa, aí o moleque vai lá tomar um banho, na hora que ele liga o chuveiro, cai o disjuntor. E aí desliga tudo, aí o modem da internet tem que reiniciar, tudo reiniciar, você fica brabo. Vem cá, quando cai o disjuntor,
Isso é motivo para eu ficar chateado porque caiu o disjuntor ou é uma situação de alerta? Caiu o disjuntor é bom, não é? Me explica sobre essa queda. Manuel, perfeito. Deixa só o nosso capitão desligar ali, que eu acho que o pessoal, assim, ó, a verdade é que o pessoal tá te vendo na televisão, Maicon, estão te ligando. Eu tô vendo o Maicon, vou ligar para ele. Você que é amigo do Maicon, não liga para ele agora que ele tá ocupado, tá conversando com o Brasil. Depois dá uma ligadinha para ele, tá certo? É o combinado. Tome jeito, gente. Por favor, Hilton, fala pra gente, quando cai o disjuntor, é bom, não é? Como é que é isso? Então, por incrível que pareça, é assim, não vamos ficar bravo com o disjuntor. Ele fez o papel dele, tá? Isso é mais um sinal, a gente estava falando de sinais, né? Esse negócio de você estar querendo usar, você está fazendo uma coisa, de repente liga uma outra coisa e o disjuntor lá, a chave geral cai no quadro, é mais um sinal de que tua instalação está em sobrecarga. Sobrecarga é sempre um aumento de temperatura que, se a gente não toma conta, pode evoluir para um princípio de incêndio. Então, não fica bravo com o disjuntor, coitado, ele fez o papel dele, só que o que você tem que fazer? Chamar mais uma vez um profissional para ele ir lá dar uma olhada, porque não é para ser assim, não é para cair o disjuntor quando você liga duas coisas ao mesmo tempo. Se está fazendo isso, é porque tem sobrecarga e isso precisa ser corrigido. Então, não fique bravo e para corrigir, procure um profissional, tá? Sempre um profissional para lidar com isso. Com certeza, é importante. Gente, o capitão Maicon, inclusive, estava conversando com a gente e recomendou que qualquer situação que a gente vê que não está no nosso controle, não é para ficar metendo uma de herói, não. Tem que ligar para o 93. Até porque existem N outras formas de incêndio dentro de casa que precisam de controle, né? Seja na cozinha, seja no quarto. Cozinha é um lugar, né, capitão? Cozinha é um lugar que temos bastante ocorrências de incêndio e de princípio de incêndio. É um lugar que tem bastante eletrodoméstico, porque a gente tem o fogão, tem o gás ali, né? Tem bastante elementos que contribuem para essa ocorrência de incêndio. Eu só vou dar uma resgatada na fala do professor. A prevenção ainda é o melhor remédio. Então, a gente está, todo mundo em fase de pandemia, preso em casa. Vamos contratar um profissional e não vamos nós nos atrever a fazer uma manutenção que a gente não tem conhecimento, que a gente pode se tornar uma vítima nesse momento, né? Agora, Maicon, deixa eu só te interromper, porque você está falando e me veio uma coisa na cabeça aqui, que esse negócio da gente estar em casa no meio da pandemia, às vezes a pessoa faz o que vem na cabeça na hora. E aí dá a tal doideira. Inclusive, eu queria mostrar para vocês aí e para o pessoal de casa uma imagem que nos chocou muito. Esse negócio, por exemplo, de que a panela está pegando fogo, a primeira tendência que o indivíduo tem é pegar a panela e jogar na pia e ligar a água. A gente tem imagens impressionantes de um vídeo que está circulando na internet. Olha aí, gente. A gente está vendo que um homem estava cozinhando, quando a panela começa a pegar fogo, apavorado, ele pega e resolve levar a panela na pia e ligar a torneira. Aí, tá vendo? Ó, ele levou, deu aquela chama, ele liga a torneira. Quando ele liga a torneira, gente, a chama cresce e vem direto para o rosto dele. Direto para o rosto dele. Eu sei que as imagens são fortes, mas é para a gente entender. A gente viu a foto aí que mostrou um pouco dessa queimadura. Isso que eu ia pedir até para o nosso diretor colocar de novo aí, ó. Você tá vendo? Deu foguinho na panela, até porque ele abriu, entrou oxigênio, tá vendo? Aí, no apavoro, o que ele fez? Vou seguir o meu instinto, vou ligar a água em cima para apagar o fogo. Quando ele ligou a água, deu aquele jato no rosto dele de fogo. Capitão, por que naquele momento a água fez ter mais fogo? Exatamente. A gente está falando de um líquido em chamas, que é o óleo, né? Ele atingiu um ponto de fulgor e ele começou a pegar fogo. Quando a gente joga a água dentro dessa panela, essa água ela evapora subitamente. E isso, quando ela evapora, cria-se um bolsão de ar e ela joga esse líquido em chamas no ambiente como um todo, que é essa imagem que a gente vê impressionante aí, jogando o óleo em chamas na cozinha como um todo, inclusive no rosto dele, né? Causando essas queimaduras que a gente não consegue precisar pela imagem, mas me parecem ser graves. E é mais um exemplo de que nem sempre a água é o melhor a ser utilizado para combater o incêndio, né? Então, nesse caso do óleo em panela, que é muito comum, quem já se atreveu a fritar um ovo, fritar um hambúrguer, fazer qualquer coisa com óleo em panela,
já pode ter passado por essa situação do óleo ficar superaquecido ali e começar a ter chama aberta. Não é o ideal, aliás, não se deve colocar isso na pia, muito menos jogar água dentro. Nem na torneira e nem pegar um caneco de água e jogar ali dentro. Esse fogo não é extinto dessa maneira. Não, e às vezes a pessoa tenta fazer aquele flambado ali, dá uma coisa. Agora me diz, qual é a melhor forma de apagar nesse tipo de situação? Até porque a pessoa também não pode ficar vendo fogo comer ali e ficar quieto, né? O que ele deve fazer nessa hora, capitão? Legal, então a orientação que a gente dá para esse fogo em panela, esse princípio de incêndio nesse óleo quente, a gente usa o princípio do abafamento. Então a gente interrompe o fornecimento de oxigênio. Então a gente pode fazer isso ou com a própria tampa da panela, tampa a panela de modo a vedar e não fornecer mais oxigênio, ou um pano de prato molhado, ou qualquer outro pano que eu tenha ali na cozinha de acesso fácil, encharco ele de água e cubro a boca da panela inteira, né, para que a gente interrompa o fornecimento de oxigênio e aí a gente vai conseguir extinguir esse fogo sem correr risco nenhum. Eu só queria reforçar que essas imagens que a gente viu foram feitas na nossa escola de bombeiro por profissionais preparados. Não façam isso em casa, a não ser numa necessidade real. Não vamos usar isso como experimento da pandemia. Não, porque senão daqui a pouco a pessoa acha que não, eu fiz, eles fizeram, vou fazer também para ensinar para o meu filho. Não, querido, não faz, pelo amor de Deus. Não inventa a moda porque viu não é de casa, né? E nós estamos falando de vários tipos de incêndio, para que a pessoa tome cuidado. Um desses incêndios, obviamente, foi o que originou todo esse nosso bate-papo aqui, foi o que aconteceu na casa da Paola, que foi uma situação muito, muito delicada, que daqui a pouco, inclusive, a gente vai pegar um depoimento dela que ela vai falar com a gente. Agora, vem cá, em muitos casos, por exemplo, a pessoa está em casa dormindo, porque a tomada ela não fica esperando que o dia nasça para dar um problema, e aí quando a pessoa acorda já está aquela fumaça, o incêndio está instaurado. Nessa hora, o que é ideal a fazer? É sair correndo, abrir janela, não abrir janela? O que é o recomendável nessa hora, capitão? O recomendado é abandonar o ambiente o mais rápido possível. E aí a gente precisa lembrar que o fogo e a fumaça, eles vão se concentrar na parte mais alta da casa, mais próximo do teto. E aí a orientação nossa é que a vítima que esteja, né, no interior de um incêndio procure uma rota de fuga, que ela consiga acessar a área externa da residência sem que ela precise passar tanto pelo fogo quanto pela fumaça. E que esse deslocamento, né, que essa saída dela da residência, que se dê de maneira mais baixa possível, mais próximo do solo. Ou engatinhando ali de 4 apoios, ou se necessário, até mesmo rastejando para acessar uma área segura e se colocar para fora da residência, lembrando que o fogo ele se alastra muito rápido, né? E a gente, por vezes, não tem essa noção do quanto cresce um incêndio depois da chama aberta, qual a velocidade dele, que pode tomar um cômodo, pode tomar uma casa em poucos minutos. Exatamente. Então, mais uma dica importante para você. Você viu que o fogo se alimenta de oxigênio. Quanto mais ar tem, mais o fogo se alimenta. Então, se você vê um incêndio e sair abrindo janela, você corre o risco de ampliar esse fogo. Deu o incêndio, o ideal é você abaixar e sair andando, se possível com a toalha na cabeça, uma toalha úmida até para facilitar e você não acabar inalando aquela fumaça. Agora, Hilton, queria ver com você, até porque eu tenho umas crias em casa que vão se interessar por isso. Os benjamins ou T's, às vezes, como não tem tanta tomada em casa, a gente sai emendando Benjamin e T por tudo que é canto para ampliar, porque aí liga o videogame, liga a televisão, tem um negócio também, liga o carregador do celular. Isso é risco, né, meu amigo? Manuel, põe risco nisso, né? A gente vem falando aqui em sinais, né, de perigo, né? Isso daí é mais do que um sinal, eu diria, talvez é uma evidência de que isso vai dar ruim, né, como o pessoal diz. Eu costumo falar dessa montagem que a gente está vendo aí, é como se a pessoa tivesse armado uma fogueira. Está pedindo para isso pegar fogo, né? Então, o que acontece? Quando a gente acaba montando um Benjamin ou T em cima, um em cima do outro, tudo isso desaguando num pontinho só lá na parede, isso daí com certeza vai apresentar sobrecarga, sempre lembrando, sobrecarga é aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura com o tempo evolui, pode até ter um princípio de incêndio. Então,
tira já isso tudo se você tem uma situação como essa. A gente até falou no passado, já aqui no É de Casa, o Benjamin ou T a gente tem que usar com moderação. E um só, né? Quando muito, um só, ligando poucos equipamentos nele. Isso que a gente viu na imagem, jamais. Arranca tudo, providencia, chama um profissional, instala mais tomadas. Então, tudo isso para quê? Prevenir. A gente não quer que aconteça o que aconteceu na casa da Paola, que foi um incêndio por pane elétrico. Né? Com certeza. Jamais faça isso que está mostrando nessa foto. Exatamente. Sempre lembrando que pessoas que moram em favelas e periferias, às vezes tem os famosos gatos, o ideal é que não exista, mas eles existem. Começou a sentir que o fio está aquecido, para tudo, porque se o fio está aquecido é porque daqui a pouco vai pegar fogo. Eu digo a vocês que eu já vivi esse tipo de situação, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, eu não tenho fotos minhas de infância, porque a gente já viveu isso na minha família, de pegar fogo na casa e queimou as fotos, graças a Deus que ninguém se machucou, não só por isso, mas também por conta de enchente, que é algo comum acontecer dentro das periferias, e isso marca a vida da pessoa. Isso marca a vida da pessoa. Esse incêndio, por exemplo, que aconteceu na casa da atriz Paola de Oliveira semana passada e que a gente mostrou no comecinho aqui desse nosso bate-papo, felizmente não tinha ninguém em casa, não deu uma tragédia maior. E a gente até ligou para ela, falou, Paola, manda um depoimento para a gente contando um pouquinho de como é que foi esse susto e quais são as recomendações que você tem para dar para o pessoal de casa, até porque você que gosta da Paola, daqui a pouco vai entender um pouquinho mais do que se passou no coração dela. Vamos ver? Se liga só. Oi, pessoal da de casa, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Espero que eu volte aqui em breve para falar sobre um outro assunto com vocês, mas esse programa é muito importante, que bom vocês conseguiram dar algumas dicas e esclarecer algumas coisas, e eu, na verdade, estou aqui para dizer que o meu acidente poderia ter sido muito maior, na verdade ninguém se machucou, mas eu deixo aqui o meu apelo. Por mais que a gente escolha as melhores instalações, os melhores eletrodomésticos, acidentes podem acontecer. E eles podem mesmo, e a gente às vezes não tem ideia de onde eles vêm. Então, assim, não tenham pudor em dar uma olhadinha num problema que parece pequeno, poxa, será que eu desliguei um aparelho? Será que eu deixei o fogo ligado? Não tenham pudor de dar uma segunda olhada. Nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais. Nunca achem que um problema ele é pequeno o suficiente para a gente não dar aquela conferida ou não chamar um profissional para cuidar disso. E eu queria deixar aqui também registrado que o meu acidente só não foi maior e só não atingiu outras pessoas por conta de uma rede, de uma interação. E os meus vizinhos chamaram os bombeiros, eles sentiram um cheiro de fumaça, eles foram organizando enquanto eu não chegava, porque eu não estava em casa. Então isso fala muito sobre os nossos dias de hoje. Não se omitam, não se omitam. Procurem saber, estejam atentos ao próximo. Talvez seja a maior ajuda que a gente possa dar, não em bens materiais, porque isso a gente conquista, mas como ser humanos. Uma criança que chora demais pode estar passando por alguma coisa, como a gente tem visto, violência doméstica, fogo, talvez. Então é isso, eu deixo aqui o meu apelo, porque realmente foi muito especial ter sido acolhida dessa maneira por essa grande corrente do bem. Um beijo para vocês todos, tá? E cuidem-se. Ô, Paula, querida, muito, muito obrigado por esse alerta. Com certeza a galera levou para o coração. Que bom que você pôde contar com essa rede de solidariedade dos seus vizinhos. Porque, gente, empatia é o que nós mais precisamos nesse momento, que é essa capacidade natural de olhar para o próximo, né? Falar em olhar para o próximo, meus amigos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas orientações que vocês deram. Com certeza a gente conseguiu salvar algumas vidas a partir do que vocês disseram, né, de casa. Aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá certo? Obrigado, Manuel. Um abraço a todos. Beijo carinhoso para vocês. Obrigado pelo convite. Tá certo.